Bom, então, dando início a esse último bloco, e já devo anunciar a todos que formulamos um convite ao professor Paulo César para que façamos IRDR 2, versão final. Tanto que não seja uma série, a primeira temporada. A versão final, por isso que eu fiz questão de falar a versão final. Aqui eu não tenho autorização para fazer o que vou fazer, não me deu procuração, mas sugiro que deem uma lida no livro do professor Paulo César Pero Carneiro, porque ele é muito objetivo, ele é muito conciso e faz, na última edição, um cotejo que facilita muito o trabalho do advogado entre o Código de 73 e o Código de 2015, como alguns doutrinadores têm por hábito fazer. Ele fez e é uma obra fantástica, uma obra que meus assessores têm, facilitam demais o nosso trabalho. É uma propaganda que eu faço em meu nome, porque ele não queria que fizesse. Mas, enfim... Nosso nome. Em nosso nome. Então, fico mais legitimado ainda. Pois bem, professor, a questão da presunção geral que é presumida em razão da instauração do IRDR. É uma questão que tem sido também muito debatida. Esse programa, como é muito voltado à prática, que é esse programa informal, nos conduz também à ideia de discutir essa matéria. O doutor Francisco Posada levantou com muita maestria que o artigo 1035, parágrafo 3º, se não me engano, inciso 2, ele foi revogado, mas o outro dispositivo, peço perdão, não me recordo agora o número, ele fala, é o 927, né? 987. 987. Ele mantém, que é o grande problema das modificações pontuais, né? Você tem uma legislação, começa a ver alteração legislativa, você mexe aqui, mas não mexe lá. Esqueceu. Então tem um dispositivo dizendo que há a repercussão geral quando instaurado, e há outro dispositivo que revoga essa presunção. Então, na sua opinião, professor Paulo César, essa presunção, ela ocorre ou não ocorre? Seria uma presunção relativa? Seria uma presunção absoluta? Qual é a sua opinião a respeito? Primeiro nós temos que imaginar que tudo, eu digo, qual foi a finalidade do Instituto. Quer dizer, as pessoas se esquecem, né? A finalidade do Instituto era permitir, se a questão tivesse âmbito, vamos dizer, nacional, que ela pudesse ser examinada no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, para que houvesse uma uniformização. E essa uniformização, ela é importante, porque se nós admitirmos que o Supremo possa entender que aquele IRDR não tem um dos requisitos próprios da repercussão geral, ele estaria permitindo que cada Estado firmasse o seu próprio precedente, e muitas vezes contraditórios, e algumas vezes afetando a própria concorrência, dependendo do tipo dependendo do objeto do processo. Então isso já me preocupa, né? Agora, quanto ao problema da presunção ou não, o que nós sabemos, eu digo, tem caminho para tudo. Se nós admitirmos que a presunção é uma presunção relativa, significa que o recorrente fica dispensado, evidentemente, não é que se presuma, as presunções, nós temos que entender o que significa a presunção. Quando a pessoa diz, você presume isto, uma presunção relativa, na realidade você está dispensando aquela parte do ônus de fazer a prova do fato. E na relativa você automaticamente está transferindo tal fato para a parte contrária. Então, dentro desse conceito aí, vamos ampliando o conceito de presunção, nós poderíamos dizer que não impediria que o Supremo ou o STJ pudesse fazer esse exame. Agora, por outro lado, se nós formos pensar no sistema, e o sistema é que exista a análise, e mais do que isto, no momento que chegou no Supremo ou no STJ, a questão tem âmbito nacional, o que nós poderíamos dizer se o Supremo entendesse que não tem âmbito nacional a questão.
era uma outra discussão. Sim. Aí teria que ver os requisitos próprios do recurso. Sim. Mas no momento em que a questão tem âmbito nacional, nada impede, porque isso é um problema legislativo. Eu pergunto a vocês, e quando não existia a repercussão geral, o que acontecia? O que acontecia quando não existia? Os recursos eram examinados, independente destes requisitos. Isto significa o quê? Que eu posso ter uma condição especial em que esses requisitos eles são dispensados. Notem bem, passa a ser irrelevante os requisitos próprios da repercussão geral, porque basta o requisito novo e único, que é ser IRDR. Entendeu? Então, nós temos, não sei se foi claro. Foi. Quer dizer, nós temos que trabalhar o seguinte: se antigamente não tinha repercussão geral, muito bem, e portanto os recursos eram examinados em função dos óbitos próprios, das súmulas, etc. No momento que nós criamos uma regra geral de repercussão geral, é uma regra geral, abrange todos os processos, e ao mesmo tempo criamos uma condição especial para o RDR, por que eu tenho que voltar para o geral, se eu tenho o especial? Então, o especial por si só se constituiria em elemento próprio para o exame do mérito do recurso, independente dessa avaliação. Eu diria que essa avaliação é desnecessária, ela é irrelevante, porque o que motiva a obrigatoriedade do conhecimento do recurso é o fato de ser RDR. Mas eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor, como ministro, tem uma presunção da repercussão geral, ou está superada a repercussão geral. O senhor, como ministro, entende que poderia rever a existência ou não da repercussão geral, nada obstante o texto da lei, porque isso não está previsto na Constituição. Então a questão passa pela análise da constitucionalidade desse dispositivo. Né? Eu não tenho... O senhor ministro poderia examinar, olha, nesse caso, nada obstante a instauração do IRDR, entendo que neste caso não existe a repercussão geral. Estaria autorizado a fazer isso? Eu acho que é uma questão complexa, mas eu me inclino para manter o sistema tal como está, de que ele deva julgar o caso dentro desta norma que aqui foi colocada. E mais do que isso, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o tribunal, note bem, o tribunal que julgou, eu acho que não sei se seria acadêmico ou não essa questão, o tribunal que julgou, ele examinou os requisitos próprios para o cabimento do IRDR. Essa matéria foi amplamente discutida, decidida pelo órgão de ponta do tribunal, que entendeu que no IRDR nós sabemos que não basta o número de casos, é preciso que haja possibilidade de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. Né? Então, olhe bem, o Supremo estaria discutindo, na realidade, se seria cabível o IRDR. Isso é mais grave. Porque ele não pode. Eu vou além. Se o Supremo entender que não há ofensa à isonomia e a segurança jurídica, sabe qual teria que ser a decisão dele? Não cabe o IRDR. Anular o IRDR. E aí nós podíamos manter o sistema, evitaria aquele problema que eu disse. Qual é aquele problema que eu falei? Cada Estado julgando diferente, com problema de concorrência, etc. Então nós temos que ser coerentes em tudo. Se o Supremo vier a entender que não é caso, não era caso de IRDR. Para ninguém. E não era para ninguém. Eu acho que então ele vai ter que anular. Todos os IRDR. Mas esse raciocínio harmoniza o sistema. Aí harmoniza. Eu não acho melhor. Eu não acho melhor. Não é? Eu acho que eu preferiria prosseguir entendendo que não vejo nenhuma ofensa maior nesse sentido, porque nós estamos admitindo aí que o simples julgamento pelo tribunal do IRDR, não é,
já estaria íncita a situação relativa ou à segurança jurídica ou à isonomia. Professor, nós estamos preocupados. Não se poderia mais discutir. Não. Desculpa. Não, nós estamos preocupados com o horário. O horário está acabando. E existe uma pergunta que eu acho que o professor Zé Roberto que formulará, questão dos fatos, sim. que nós discutimos aqui previamente. Exatamente. A questão é a seguinte, professor Paulo Sérgio, se em sede de RDR, que cabe exatamente quando houver uma polêmica a respeito de uma questão de direito, teria espaço para discussão de fatos. Esse é o ponto. Então, esse é um ponto. O senhor acha a respeito? Nós discutimos isso muito na comissão, e nós chegamos a ter um texto inicial em que a questão de fato foi colocada, junto com a questão de direito. Chegou a ter uma versão. Poderia. Chegou a ter uma versão e no final prevaleceu a questão de direito. Depois de muita discussão, eu entendia que devia constar o fato. Mas nós temos que imaginar o seguinte: dificilmente você pode imaginar um processo com uma questão de direito única. Não existe. A regra elementar que nós aprendemos na faculdade, né, que você precisa ter um fato que você vai enquadrar na moldura legal. A moldura legal, ela existe a partir de um determinado fato. Não é? Nós temos exemplo aí de amanhã discutir no IRDR o problema da aplicação do imposto, todos aqueles que estejam naquela mesma situação. Que situação? Guardadas as devidas proporções. Situação de fato. O Supremo e o STJ não se prestam a examinar fatos, não é verdade? Mas como é que vai saber, como é que se sabe se numa desapropriação o pagamento foi justo? Só examinando os fatos. Então nenhum conceito pode ser absoluto, né? Nenhum instituto, pode ser absoluto, né? As interpretações têm que ser um pouco. O senhor sustentou. Para chegar à questão de direito, eu tenho que passar pela análise dos fatos. Se você tem que partir de um caso concreto, como é que você vai ter um caso concreto sem fato? Você tem que ter um fato, evidentemente, que seja comum. E mais do que isso, o que significa distinção? A distinção nada mais é do que dizer não que a questão jurídica não é idêntica, que a minha situação de fato é diferente. Não, e no caso, pode estar certo, que pode estar certo que na maioria dos casos de distinção você vai trabalhar com fato. Isso é uma prova dos 9, né? Significa a importância do fato. Né? Não, e no caso do IRDR, eu acho que essa questão ganha mais relevância do que do recurso repetitivo. Porque no recurso repetitivo, quer dizer, para você chegar à discussão em recurso repetitivo, você já tem que estar com a base fática definida pela instância ordinária. Então, o trabalho do juiz de definir a verdade dos fatos já está feito. No caso do IRDR, não. No caso do IRDR, como a gente já conversou aqui, você pode ter IRDR suscitado sem haver ainda uma conclusão do processo na primeira instância. Ou seja, você ainda não tem a base fática sequer apreciada pelo juiz de primeira instância. Isso é que eu digo da importância do... Eu não sei como está funcionando, mas na hora de colocar no portal eletrônico a definição mais ampla possível da tese, para que a parte possa pedir a distinção e para que o juiz possa também ter facilidade em reconhecer se aquele caso se presta ou não à suspensão. Então essa parte de comunicação, que a gente esquece muito, de informação, é talvez o coração até, vou dizer mais, até para que em outros estados, até para que outras pessoas possam, ela e o Supremo, elas possam recorrer da decisão eventualmente aqui colocada. Aqueles que tiveram seu processo sobrestados, amanhã podem ter interesse, e eu acho que podem fazer recurso especial extraordinário. Então eles precisam estar informados. Esse sistema não funciona se nós não tivermos uma adequada informação de fácil acesso. Tá claríssimo. Professor, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Foi ótimo. Mas
certamente ficou muito bem demonstrado que o tema é muito rico. É muito rico, vai muito além do que a gente possa imaginar. Tem muitas divergências e tudo mais. Por isso, aqui em nome dos meus colegas, acho que tem procuração para isso. Ah, com certeza. Já fica, desde já, convidado para a versão final do IRDR, sem prejuízo de, no próximo programa, obviamente, a depender da sua agenda, porque todos nós sabemos que tem uma agenda complicada, como todos nós temos, mas se for possível, participar do nosso próximo evento, que está sendo amadurecido no sentido de trabalhar sobre isso com o professor para ver a agenda sobre dele, outro tema de processo civil. Vamos tentar adequar a sua agenda e convidar o nosso ouvinte a participar do nosso programa. Então agradeço imensamente sua participação, foi enriquecedora e saio daqui com mais dúvidas do que quando entrei, mas é certo de que nós temos que estudar muito processo civil. E eu quero também colocar que eu achei interessantíssimo o formato, a ideia da discussão, e isso é muito importante porque eu aqui, enfim, ouvi questionamentos e posições que me levaram a refletir e me ajudaram muito a amadurecer determinados pontos e ficar com mais dúvida ainda. Né? Então eu digo, isso é bom porque todos nós aprendemos, e achei extremamente importante. Eu agradeço, que para mim é um prazer, estar aqui com os colegas, é uma honra e um privilégio realmente ser chamado para poder falar sobre esse instituto, e contem sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado. E vamos contar. Eu dou a palavra aos dois colegas, se quiserem fazer uma consideração final. Dizer, foi uma oportunidade de rever o professor, relembrar meus tempos de faculdade. Não tão longe, né? Não. Infelizmente mais longe do que eu desejaria. Mas, de todo modo, queria agradecer muito o senhor ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar conosco. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Aprendi muito e discutimos coisas aqui que eu vou ficar pensando sobre elas durante um bom tempo. Foi um prazer enorme tê-la aqui. Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado, e em breve estaremos juntos para uma próxima conversa sobre processo.